40 segundos um suicídio cometido no mundo. Isso. E no Brasil a cada 45 minutos. Exatamente. É muita coisa, né? É muita coisa. É muito impressionante. Adolescentes, esse número é muito grande? Adolescente é o que teve a maior alta nos últimos anos, né? De 10 a 14 anos teve uma alta de 40%. De 10 a 14 anos. Uau. Então a gente começa a pegar suicídios a partir de 10 anos agora. E de 15 a 19 anos teve um aumento de 33%. Agora, nossas maiores taxas são de idosos. Então o idoso é o que mais se mata no país. Só que também ninguém fala sobre isso. Que loucura. Então, aqui no Brasil. No mundo todo. No mundo todo? Né? Mas no Brasil também temos taxas altíssimas. O lugar que ela está, às vezes, tratam como maluquice, depressão como maluquice, como frescura. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais isolada, né? Menos acolhida. Falta de Deus no coração, covardia, fraqueza, né? São coisas que as pessoas acabam falando. E quando você mostra para as pessoas e você educa que suicídio tem a ver com uma dor insuportável, né? Ele não tem causa única, ele é multifatorial, não é simples de você entender quais são todos os fatores para cada pessoa. Você educa que, primeiro, vem de dor, não vem de frescura, não vem de nada dessas coisas, e mais, tem tratamento. Né? E pessoas que tenham pensado em suicídio podem sim ter uma vida muito boa depois, principalmente se elas tiverem o acesso ao atendimento. Por que falar de suicídio na TV era tabu e hoje está deixando de ser? Primeiro que tem o grande mito, né, que a gente não deve falar porque a gente aumenta o número de casos. Isso. E isso vem por uma coisa que a gente conhece como efeito Werther, que veio de um livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que depois do lançamento desse livro, houveram muitos suicídios da mesma forma. Ah, foi disso que foi veio? Foi disso. Olha. Começou aí. Então, a imprensa, no geral, foi educada a não falar sobre o assunto porque você poderia ter um efeito de contágio, ou seja, aumentar muito o número a partir do jeito que você fala. E realmente, dependendo de como é falado, pode aumentar o número de suicídios. Mas hoje a gente já conhece um outro efeito que chama efeito Papageno, que vem da ópera de Mozart, A Flauta Mágica, onde o Papageno ele resolve que vai se matar e é ajudado por 3 seres mágicos a mudar de ideia. E aí isso vem falar para a gente que, dependendo de como você fala sobre o suicídio na mídia, em qualquer veículo, você pode, na verdade, prevenir suicídios. Então, por isso que falar é tão importante. Porque quando a gente não fala, não vai fazer com que aquela questão não exista. Esse é um outro grande mito que a gente tem. Quando a pessoa começa a falar, é porque ela está pensando. E aí a gente sempre vai levar isso em consideração, sempre vai levar qualquer comunicação suicida a sério. E hoje essa comunicação tem acontecido muito nas redes sociais, né? Em posts, as pessoas falando, não aguento mais, eu quero estar morto, vou me matar. E mesmo assim, quem recebe essa comunicação fala, não, cão que ladra não morde. Se ele está falando, é porque ele não vai fazer. E isso é justamente um mito que a gente precisa mudar. Eu já tive muitos pensamentos suicidas, assim, mesmo? quando eu era menino. Muitos. Adolescente assim. ou já... Adolescente. Eu tinha uma... E, de alguma forma, isso me dava uma sensação de não me responsabilizar por um possível erro, alguma coisa dar errado na minha vida. Então, eu tinha ele como um amigo. O suicídio. O suicídio. Eu pensava, se algo que eu não planejei, né, não acontecer como eu planejei, eu tenho essa... Nossa, que cobrança, né? Eu tinha uma cobrança com um suposto dar certo. Se a coisa... Então, isso foi, de alguma maneira, vivendo junto comigo muito tempo. O que sempre me segurou foi o meu amor pela minha mãe e pela minha irmã, que eu sempre, a ideia delas sofrerem e, de alguma maneira, se sentirem culpadas pelo ato que eu cometi, que não teria nada a ver com elas, me freou muito. Eu não tinha nenhuma depressão exatamente, mas eu tinha momentos de melancolia, de tristeza. O suicídio ele precisa ter intenção de morte, para ele ser caracterizado mesmo que seja suicídio. Inconsciente? Mesmo que ele seja inconsciente, tem uma vontade da pessoa em morrer. Né? Agora, às vezes, por isso a gente pega muito, até na polícia, ele faz algo para ser morto. Então, é o que até é o homicídio precipitado até pela vítima, para que
ela morra sem que ela precise fazer alguma coisa para isso, né? É comum que qualquer pessoa tenha tido pensamento suicida durante a vida, tá? Então, você pensar que durante alguma coisa muito difícil que você passou, você pensar em morte, principalmente depois de perder alguém, isso é até um pensamento razoavelmente comum, o que vai falar para a gente se isso começa a ser um problema, né? Quando esse pensamento começa a ficar mais forte, você pensa nele várias vezes ao dia, e aí, principalmente, quando você começa a achar a morte como uma saída. Que era um pouco o meu caso. Sim, e pensar no método. E aí você começa a pensar, como que eu vou fazer isso? Só que você já falou que você tinha fatores que a gente chama de fatores de proteção, que fizeram com que mudasse de ideia. Os sinais não são tão fáceis de serem identificados e nem todo mundo dá sinal. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que vão chamar a nossa atenção, né? Mudança brusca de comportamento, aumento do uso de álcool e drogas, isolamento, a pessoa começar a falar que vai se matar, esses posts todos. Quer dizer, isso são sinais que a gente olha e fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Desconfiou que tem alguma coisa acontecendo, não tem como descobrir se você não perguntar. É bom que pergunte. Sempre. Né? Mas é uma pergunta assim, não adianta você virar para a pessoa e falar, você não está pensando em fazer aquela coisa de maluco, que daí ninguém vai responder nada. E tem um jeito de não perguntar, né? Então você vai chamar a pessoa para o lado, vai falar, olha, estou vendo que você não está legal, estou preocupado com você, com afeto, sem olho no celular, sem olho no relógio, né? Sem julgamento. Vai falar, olha, estou vendo que você não está bem, é isso mesmo? E no meio dessa conversa, você pergunta, você está pensando em fazer alguma coisa com você? Nossa, mas você vai? Vai, é só assim que você vai saber. Você está pensando em se matar? E aí, se a pessoa falar que sim, você não vai virar para ela e falar, pô, pensa na sua mãe, pensa nos seus filhos, não faça isso. Você vai falar, olha, estou aqui do teu lado, imagino que você está com uma dor insuportável e junto com você eu vou buscar ajuda. Porque, assim, suicídio é uma coisa séria demais para uma pessoa só se responsabilizar. E aí essa pessoa vai, muitas vezes, precisar passar por uma avaliação psicológica e psiquiátrica para ver aí que tratamento e se precisa de algum tratamento. Quantas vezes que a gente ligou, tanto um para o outro quanto para os nossos camaradas, para perguntar se ele estava bem, sacou? Mas não ligou para ele. Que a gente não, quantas vezes a gente deixa de fazer isso, a gente simplesmente manda uma mensagem ali que parece uma coisa meio automática, aí você tá bem, você não tá bem, aí como é que tá as coisas, mas isso é uma coisa muito fria, muito técnica, e você não se conecta e você não dá atenção para a resposta do outro, sabe? E no meio dessa parada de produzir, de trabalhar, de você tá todo mundo correndo e eu tô correndo também, ninguém tem tempo para esse tipo de coisa, sabe? No meio disso aí vai todo mundo ficando minúsculo dentro dessas emoções, né? Que você escuta muito a pessoa falar, o mundo vai ficar melhor sem mim. Poxa, se uma pessoa começa a pensar isso, é porque ela está precisando de ajuda naquele momento, né? E a gente sabe também que quando você diminui o acesso ao meio, por exemplo, numa ponte, você também vai diminuir o número de suicídios. Porque aquele impulso, se ele é barrado nos segundos, né, em pouco tempo, a chance dele não fazer é muito grande. Um segundo já melhora. Então, assim, tem caso que eu acompanhei que a pessoa escutou no rádio aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. O cara não foi, ele estava lá com o plano todo pronto, ouviu a música, opa. E a gente não sabe, como a gente muitas vezes não sabe, que a gente pode estar fazendo a diferença, falando, conversando, mesmo que não fale diretamente, não faça isso, contando uma piada que seja, cantando uma música. E se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, ou se você está passando, liga no 188. A ligação é gratuita e o pessoal do CVV, o Centro de Valorização da Vida, está lá 24 horas para te ouvir e conversar com você. Calma, que ainda não acabou não. Se você comentar aqui embaixo, a gente segue junto nesse debate. Curtindo e compartilhando, você chama ainda mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar. Até já!